A Justiça Federal negou o pedido do Ministério Público de São Paulo para retirar a expressão "Deus seja louvado" das cédulas de real. Na decisão, a juíza Diana Brunstein, da 7ª Vara, diz que a menção de Deus nas notas não parece ser um direcionamento do Estado na vida do indivíduo que o obrigue a adotar ou não determinada crença. A decisão é provisória. Pois é, gente. Mais uma vez, a ignorância vence a razão. Então quer dizer que a menção de Deus nas notas não parece ser um direcionamento do Estado na vida do indivíduo que o obrigue a adotar ou não determinada crença. Tem certeza? Dinheiro é poder. Se você tem mais dinheiro, você tem mais poder. E quando se associa a moeda de um país a um Deus de uma determinada religião, talvez isso não obrigue as pessoas a adotarem essa religião, mas induz, sugestiona, entendeu? Fica meio que subliminar ali que aquela religião, aquele Deus daquela religião está ligado ao poder do dinheiro. Mas pensa comigo, vamos colocar por alto aí que no Brasil tem 20 religiões. Eu sei que tem mais, mas vamos colocar 20 aí. 3 delas acreditam nesse Deus que é citado na nota: o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Sem citar as trocentas variações do cristianismo, né? Enfim. Mas como é que fica as outras religiões? Por acaso vão colocar qualquer tipo de citação nas cédulas sobre o budismo, o hinduísmo, a umbanda? Ou talvez colocar uma citação à não crença? Porque aí sim a gente concordaria que a moeda não induziria as pessoas a seguirem nenhuma religião, entendeu? E que a laicidade estaria sendo respeitada, né? Ia colocar uma inscrição qualquer que identifique todas as religiões ativas no Brasil, ia colocar também uma descrição que define a não crença, ou a descrença, ou qualquer tipo de mensagem que define a filosofia do ateísmo, e pronto, coloca lá. Se você coloca de uma religião só, na moeda do país, é claro que isso é um direcionamento. Liberdade, honestidade, respeito, justiça são todos princípios do cristianismo. Liberdade, honestidade, respeito, justiça são todos princípios do cristianismo. Que monte de palavrinha bonitinha. Como diria o Dexter, vamos por partes. Liberdade. Liberdade de quem? Minha, que sou ateu? A minha liberdade não veio do cristianismo. A minha liberdade não precisa do aval do cristianismo. A minha liberdade está condicionada a regras de convívio social, à Constituição e ao Código Penal. E só. Ou será que essa liberdade que você cita aí é para aqueles que fazem parte do clubinho? Tem certeza que eles têm liberdade? Tem igrejas que não permitem que a mulher corte o cabelo. Tem igrejas que não permitem que a mulher use calça. Tem outras que não permitem casamento com seguidores de outras religiões. Quer dizer, ou a pessoa casa com alguém da própria religião, da própria igreja, ou ela sai da igreja dela para casar com outra pessoa. Me deixa citar aqui 2 passagens lindas da Bíblia que tem muito a ver com essa ideia de liberdade e tem muito a ver com você, mulher. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas que estejam submissas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, perguntem em casa a seus próprios maridos, porque é indecoroso para a mulher falar na igreja. Está na primeira carta de Coríntios, capítulo 14, versículo 34 e 35. Que a mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão, pois não permito que a mulher ensine, mas
e nem que tenha domínio sobre o homem, mas que fique em silêncio. Está em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 11 e 12. Só por um instante, eu vou fingir que sigo esse seu cristianismo. Tá? Cala essa sua boca, vagabunda. Eu sou homem, você é mulher, você não tem o direito de me ensinar nada e o que você fala não interessa, não tem valor nenhum. Tá? Esses são os ensinamentos do seu Deus. Essa é a liberdade do seu cristianismo. Honestidade. As igrejas cristãs, elas roubam dinheiro da população desde sempre. Seja pedindo uma singela contribuição, onde os eclesiásticos declaram que é espontânea e que eles não estão prometendo nada para o pós-morte, mas estão sim. E mesmo que não estivessem, você acha que as pessoas que dão dinheiro nas igrejas estão pensando o quê? Você acha que eles estão pensando em espalhar a palavra de Deus? Ou estão querendo ajudar a consertar a goteira no telhado da igreja? Não estão não. Eles estão querendo um apartamento no céu. Pronto. Isso pode ficar um pouquinho enfeitado pela mágica da igreja, né? Mas basicamente o que eles estão querendo é isso mesmo. O idiota vai lá na igreja. Eita, se eu der R$1.000 daqui até a hora que eu morrer, eu acho que eu consigo uma casa do lado da casa de Jesus. É isso que eles pensam. Tá? E quando não é isso, quando não é essa contribuição da população, é uma ajuda de custo do governo, que supostamente seria para manter o patrimônio histórico, né? Tudo bem, quer dizer, proteger construções antigas, tá certo, é história, tem que proteger mesmo. Mas e as igrejas novas? Tem alguns padres que cantam, fazem shows, vendem DVDs e conseguem algum dinheiro. Mas eu tenho certeza que na construção dessas igrejas não tem só dinheiro de show de padre e muito menos de dízimo de cliente, de fiéis. Entendeu? Entra dinheiro do governo nessas construções de igrejas novas também. Dinheiro de pessoas de outras religiões e dinheiro meu, que sou ateu, tô ajudando a construir essa porra sem saber. Na verdade eu sei, né? Senão não estaria falando agora. Enfim, honestidade e cristianismo não combinam muito bem, não. Ah, e sobre as igrejas protestantes? Bom, são igrejas protestantes, né? Não tem muita coisa para falar, não. A pessoa tem que estar muito cega pelo fanatismo para não perceber a podridão por trás dessas igrejas. Respeito. Quem está respeitando quem? Quer dizer, o respeito entre eles, pelos motivos deles, com base nos dogmas religiosos, não interessa. E eles não estão me respeitando. Eles não estão respeitando os ateus. Eles não estão respeitando a sociedade. Eles estão infringindo a Constituição. Os ateus estão denunciando essa infração. E a igreja, com a ajuda da mídia, consegue inverter os papéis. Consegue fazer toda a população pensar que eles são vítimas e que nós, ateus, é que somos os errados. Onde é que está o respeito nessa porra aí? Justiça. A justiça do cristianismo. A justiça que dá a eles o direito de infringir a Constituição e ainda posar de vítima quando são denunciados. A justiça que dá a eles o direito de vender benefícios que só serão entregues depois da morte do fiel, do seguidor. A justiça que dá a eles o direito de enganar as pessoas
convencendo essas pessoas de que elas têm uma doença mágica e que só a igreja tem a cura mágica para essa doença mágica. A justiça que dá a eles o direito de vender remédios que curam tudo, mas que nunca foram vistoriados pela Anvisa e, portanto, não têm sua eficácia comprovada. Isso tudo caracteriza crime de charlatanismo, pelo artigo 283 do Código Penal Brasileiro. E mesmo assim, não sofrer nenhum tipo de repreensão por parte das autoridades. Quer dizer, um monte de coisa que supostamente deveria mandar qualquer um para a cadeia, simplesmente não é aplicado à religião. A justiça, o poder público simplesmente faz vista grossa, não estou vendo. Entendeu como é que é a justiça da igreja, do cristianismo? É assim. O mesmo cristianismo que vem sendo perseguido pelos defensores do Estado laico. Nós não estamos perseguindo ninguém. Nós apenas estamos cobrando o que está na Constituição. Se isso fosse algo que estivesse incomodando você, retardada, você estaria fazendo a mesma coisa. E adivinha? É exatamente o que você está fazendo. Algo está te incomodando e você está expondo a sua insatisfação. A questão é, quem é que está certo nesse caso? Nós, ateus, por denunciar o descumprimento à Constituição brasileira? Ou você, por ficar ofendidinha com a nossa denúncia e expor os seus motivos com base na sua crença para não concordar com essa denúncia? Quem é que está certo nesse caso? Intolerantes, eles são contra o ensino religioso, são contra as cruzes em repartições públicas e agora voltaram a sua ira contra a minúscula citação nas notas de real. Peraí, retardada. Explica esse negócio direito. Nós não somos contra o ensino religioso. Nós somos contra o ensino religioso nas escolas públicas. Escolas que as pessoas entram porque precisam, porque não tem condição de pagar uma escola particular. Se querem colocar essa bobagem nas escolas particulares, isso é um problema do dono da escola e dos pais das crianças. Mas na escola pública, entendeu? Pública, entendeu? Pois é o mesmo caso das repartições públicas. É anticonstitucional, é proibido e pronto. Mas já que você insiste tanto, vocês insistem tanto na ideia de que nós não estamos sendo laicos e que nós estamos sendo apenas revoltados e intolerantes contra o cristianismo, então eu repito a minha sugestão. Coloca lá nas repartições públicas, nas escolas, um símbolo de cada religião ativa no Brasil. Entendeu? Coloca lá junto com os anjinhos lá, as imagens de cruz lá do cristianismo. Coloca lá junto uma imagem de Ganesha, uma estátua, um quadro de Ganesha, que é a deusa ou deus, eu não sei direito o gênero, do hinduísmo, que é responsável pela criação. Vocês, cristãos, vocês vão reagir da mesma forma que nós ateus estamos reagindo agora. Não, mentira, não, tô brincando. Vocês não vão reagir da mesma forma, porque vocês controlam a política. O que vocês decidem é lei. É só um representante cristão falar, tira isso daqui, pronto, acabou, está decidido. O governo brasileiro é capacho do cristianismo. Até a presidente do Brasil, que é ateia, não tem coragem de assumir, sabe? Desconversa, muda de assunto. Isso é o que me deixa mais triste. Quem tem poder para consertar essa merda toda, não tem coragem. Mas foi bom você ter citado as escolas. Eles são bem pequenos ainda, mas têm fôlego de sobra para mostrar que já sabem de onde vieram.
Bem-vindo ao sexto dia da criação. A criação mais perfeita é feita por Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aqui nesta escola é assim. Os alunos aprendem o tempo todo. Na aula de biologia, que Deus criou todas as espécies. As formigas formam colônias e entre elas existe harmonia, cooperação e comprometimento. Elas foram criadas. Foram. Por Deus. Na de história, que a Bíblia tem histórias verdadeiras. A gente está explicando sobre o dilúvio. Na de matemática, que Deus gastou 6 dias para criar tudo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dias para tudo ficar pronto e muito lindo. E na de português, o que significa a palavra criacionismo? Que Deus que criou o mundo, não foi uma bomba que apareceu e fez as árvores, fez a gente. Todo esse conhecimento não foi adquirido por acaso, não. Evolução e criação são temas bem discutidos nas salas de aula. Os alunos estiveram estudando durante esse primeiro semestre sobre o que é ser um criacionista. De forma racional, eles estiveram fazendo pesquisas a respeito do criacionismo, a respeito da formação do homem e por que a teoria do evolucionismo ela também é questionável. Do mesmo jeito que questiona-se, né, outros questionam a teoria criacionista. Veja, nas escolas adventistas se ensinam as duas coisas, as duas ideias. Por quê? Não é só porque é religioso, mas é por causa da evidência científica que está cada vez mais fortalecendo a visão bíblica criacionista, que é uma visão histórica da história da vida da Terra, e enfraquecendo a posição evolucionista. Na Feira de Ciências, os alunos mostram o que aprenderam, seja na escola com os professores ou em casa com os pais. Nós ensinamos a Tamile, a nossa educação é baseada na Bíblia, é claro. O que Deus fez, o que Deus criou. E é o que nós vivemos também, né? Além de ensinar, nós vivemos isso. Uma educação que deixa os pais orgulhosos. Eles estão mesmo informados e é bom sempre quando se fala de Deus, né? As crianças hoje têm que crescer com Deus no coração, saber da criação, saber que Deus ama cada um de nós sempre. Eu achei interessante, é um outro ponto de vista, é um outro aspecto que se aborda e é importante que se dê ênfase a esse aspecto, entendeu? E a escola só está crescendo com isso, porque ela tem estimulado muito o meu filho a desenvolver nesse sentido. E a preocupação com o ensino dos filhos não é para menos mesmo. Porque os 11 primeiros capítulos da Bíblia são importantes. Eles são importantes porque eles dão exatamente essa estrutura conceitual toda criacionista. Se retirar o Jardim do Éden com Adão e Eva ali presentes, a tentação e a queda, então não há necessidade de uma redenção, não há necessidade de redentor, de um salvador. Para que Cristo, Filho de Deus, veio fazer o que aqui nessa terra? A antiga guerra do evolucionismo contra o criacionismo inspirou a Igreja Adventista do Sétimo Dia de Botafogo, no Rio de Janeiro, a criar o primeiro minicentro criacionista, em parceria com a Sociedade Criacionista Brasileira. Vendo a necessidade de divulgar a mensagem criacionista para os nossos jovens, para as nossas crianças, a ter um conhecimento um pouco mais amplo sobre o criacionismo científico. Não somente o criacionismo bíblico, mas o criacionismo baseado em ciência, baseado em evidências. A cada ano, vários jovens nos procuram tendo dúvidas a respeito da sua fé. Então, a nossa ideia é que este minicentro abranja não somente a igreja, mas também a escola em anexo, para que os jovens da igreja cresçam tendo base, subsídios, conhecimento, sabendo mais do Deus Criador ao qual eles servem. Esse é o nosso objetivo. O Minicentro Criacionista de Botafogo acabou de ser inaugurado e a gente vai conhecer junto o que ele tem de tão especial. Vem cá. Profissional, o que é isso aqui? Nessas duas estantes lá nós temos realmente uma literatura vasta, produzida pela Sociedade Criacionista Brasileira. É interessante que tenhamos aqui literatura diversa, não só com a visão criacionista, mas outras também. Aqui nós temos a arca com as suas verdadeiras proporções. Quando falam em arca de Noé, em esses bichinhos, as pessoas ficam assustadas, mas isso é lenda. Não, a história é a mesma. Da mesma forma que existem evidências geológicas de uma grande catástrofe que ocorreu no passado, que nós conhecemos como dilúvio, essa história envolve a construção de um barco. Então eu creio que esse barco realmente foi real e quem sabe um dia ele seja descoberto. Aqui se aprende que ciência e fé se combinam. Então a evidência científica ela está empurrando a evolução para uma dificuldade crescente. Então a estrutura conceitual evolucionista depende de fé, a estrutura conceitual criacionista também depende de fé. Então desde cedo a criança deve ser realmente
instruída, tem materiais para cada idade, especialmente os universitários, né? Seria bom, como pré-universitários, antes de adentrar uma universidade, já tivessem lido bons livros nessa área, para realmente terem argumentação científica, para poder realmente sobreviver no meio universitário sem perder a fé. A fé cristã ela é baseada na razão. A nossa fé não é uma fé no irracional, é a fé no racional. Então, como manter a fé? É examinando as evidências racionais. Quando a gente avalia de um ponto de vista não subjetivo, tentando extrair a verdade embutida nesses dados, a gente vê que a nossa fé tem um fundamento racional fortíssimo. Esse conhecimento transforma a vida. Nós não abrimos mão da educação cristã, e principalmente da educação adventista, que é o que nós cremos e acreditamos. Então não tem preço, não tem distância, e nós desde o início pensamos nisso, e não estamos arrependidos com isso, não. Essa teoria é a prática para a eternidade. Jesus estava com Deus bem no comecinho da história da Terra. Jesus era Deus. Jesus criou todas as coisas. Foi assim que Jesus criou todas as coisas. Entendeu agora? Porque não queremos ensino religioso nas escolas públicas. Porque isso vai criar uma geração de idiotas, uma geração de retardados, tá? E sobre voltar a nossa ira para a minúscula inscrição, blá blá blá. Quanta falácia de apelo emocional, mulher? E o pior é que isso funciona. Funciona com a maioria das pessoas. Eles sentem o impacto das palavras, né, o peso das palavras, ira, e meio que bloqueia no cérebro aquela parte que faz eles refletirem sobre o conteúdo do argumento. Entendeu? Isso até que funciona, principalmente na TV e direcionado à massa ignorante. O problema é que tem algumas pessoas no meio dessa massa ignorante que ainda tem raciocínio lógico. É, no mínimo, uma ingratidão à doutrina que inspirou nossa cultura, nossos valores e até mesmo a nossa própria Constituição, promulgada sob a proteção de Deus. Pode ter inspirado a sua cultura, os seus valores, que não me interessam e que, aliás, são completamente deturpados. Mas sobre a Constituição, nessa você viajou, mulher. Você deve comer bosta, jogar pedra em avião, esse tipo de coisa. Qual parte da Constituição foi promulgada sob a proteção do seu Deus ou de qualquer Deus? Me cita um parágrafo aí que seja. Mas não basta estar escrito lá que Deus ajudou a escrever tal parágrafo. Eu quero que você me dê um motivo racional. O que você acredita ou o que você quer acreditar que é verdade não interessa para mim e não interessa para os outros ateus e não interessa para os seguidores das outras religiões. Tá? A Carta Magna será certamente o próximo alvo dos laicistas. Mas aí não bastará uma simples ação cível. Eles terão que emendar a Constituição. Neste caso, sou obrigada a concordar com o presidente do Senado, senhor José Sarney, para quem a ação do Ministério Público foi pura falta do que fazer. Sobre esse final aí, eu só tenho um comentário. Que autoridade tem um filho da puta de um político que trabalha 2, 3 dias na semana, quando muito, de dizer que um cidadão não tem o que fazer? O cidadão que paga o salário desse político e que trabalha 6, 7 dias por semana, 8 horas por dia, e ainda é obrigado a ensinar político e apresentadora retardada o que é Constituição. É esse cidadão que não tem o que fazer? Uma coisa você tá certa, mulher. Nós estamos começando a ficar irados. Tá? Para aqueles que gostam de pensar, vida longa e próspera.